Hoje, a igreja comemora a memória facultativa de São José Operário. É uma memória que foi colocada pelo Santo Padre, o Papa Pio XII, para cristianizar uma comemoração pagã. O trabalho humano que é digno, o trabalho humano que dá dignidade ao homem, que o homem deve trabalhar para ter essa dignidade. Essa memória, ela é facultativa, ela não se sobrepõe aos dias da Páscoa. Também no dia de hoje, a igreja sempre abriu um mês dedicado à bem-aventurada Virgem Maria. Nas grandes cidades, onde a fé já está arraigada há muitos anos na cultura do povo, é o mês que as noivas buscam se casar. É o mês dos casamentos, dos grandes casamentos, nos grandes centros. Por quê? Porque é um mês todo dedicado à bem-aventurada Virgem Maria. Mas é importante que nós católicos, que nós cristãos entendamos e compreendamos que a piedade popular, que é uma memória facultativa, não pode de modo algum ganhar uma importância muito maior do que esse tempo grandioso que nós vivemos, que é o tempo da Páscoa, que é o tempo mais importante da igreja, onde a igreja conclama aos quatro cantos que o Senhor ressuscitou, que verdadeiramente o Senhor ressuscitou e abriu para nós as portas da eternidade. Então, vamos continuar na liturgia hoje o discurso de Jesus Cristo a respeito do pão da vida, a respeito do capítulo 6 de São João. A liturgia da quarta-feira para quinta-feira tirou um pedacinho do Evangelho. Se vocês pegam o Evangelho da quarta-feira, vocês vão ver que esse Evangelho, ele termina no versículo 40 desse capítulo 6. E ontem a liturgia já começa do versículo 44. Os versículos 41, 42 e 43, a igreja retira. E o que esses versículos nos diziam? Os versículos assim falavam. Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. E eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. E aí continua o evangelho de ontem: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Esse evangelho, ele é continuado hoje com um questionamento dos judeus. Eles discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Lembrem que aqui causa uma estranheza muito grande para aqueles judeus se falar em comer carne de um homem que se apresenta como Deus. Eles eram incapazes de compreender, de entender a mensagem que o Senhor estava dizendo, e começaram a murmurar: como é que esse pão vem do céu? Vejam que é interessante, porque eu falava para vocês ontem que Jesus aqui, ele é apresentado por João como o novo Moisés. E assim como Moisés alimentou o povo no deserto, Jesus vai alimentar o povo também no deserto. Lembrem que aquele povo senta na relva e ele se apresenta como o bom pastor que alimenta aquele povo. E a atitude do povo aqui
vai ser a mesma atitude que o povo vai ter no capítulo 16 do livro do Êxodo, onde aquele povo começou a murmurar contra Moisés. E aqui o povo começa a murmurar contra Jesus. Vejam que é a mesma situação, é a mesma condição que eles estão vivendo. São alimentados e reclamam e não estão satisfeitos. E aqui eles discutem entre si, murmuram, reclamam. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Vejam que, meus irmãos, muitas coisas da vida nós não entendemos, muitas coisas da vida nós não compreendemos, e é preciso que nós aprendamos a não murmurar. É preciso que nós aprendamos a começar a guardar as coisas no nosso coração. Vejam a bem-aventurada Virgem Maria, que o mês dela começa hoje. Os evangelistas, de um modo todo particular, São Lucas, ele vai dizer que Maria meditava tudo e guardava tudo no seu coração. Mas nunca se ouviu dizer, quando disseram que Jesus era um louco, quando chamaram Jesus de lunático, quando começaram a maltratar Jesus, querendo pegar Jesus para matá-lo, quando Jesus morreu na cruz, quando foi condenado, quando transpassou Jerusalém de uma ponta a outra praticamente, com o madeiro da cruz, quando em 3 dias ficou no sepulcro, nunca se ouviu dizer que Maria murmurou, que Maria reclamou, mas aprendeu a aceitar toda a vontade de Deus no silêncio. E se questionou, e se murmurou, foi internamente, mas nunca ninguém ouviu dizer. Que para nós é um grande exemplo de santidade. Para nós é o grande exemplo daquela que confiou, que depositou em Deus a confiança, que esperou totalmente em Deus, não murmurar. É impressionante, porque nos tempos que nós vivemos, as pessoas se acostumaram a murmurar muito, não aceitam de bom grado as coisas que acontecem, mas nada está bom, tudo reclamam, tudo o tempo todo não satisfaz. Ninguém se contenta com a vida que tem, que sonhou, que planejou, que lutou, que construiu, e o tempo todo está a murmurar. Ao invés de olhar as coisas boas, ao invés de olhar aquilo que de verdade preenche, aquilo que de verdade completa, aquilo que é essencial nas nossas vidas, se detém a murmurar. E aí eu te questiono, meu irmão, minha irmã, será que você também é um dos desses que tanto murmuram da vida, que só vivem murmurando, reclamando? Aprenda a transformar a tua insatisfação, o teu murmúrio, em prece a Deus. Aprenda a transformar essa insatisfação em uma oração a Deus, em esperar, confiante em Deus, em depositar em Deus toda a confiança. E aqui eles discutem, eles murmuram, eles não entendem, mas não é porque não entendem, porque tem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, mas nós somos obrigados a aceitar. Somos obrigados a aceitar. Eu lembro de 2 cenas de 2 mães que tanto me chocou. Uma que eu conheço muito bem, de uma das cidades que eu passei lá nas Alagoas, e que perdeu o pai, o esposo, o filho, em uma mesma curva na entrada da cidade, os 3 de acidente ao longo da vida.
e não entende. Mas uma católica fervorosa, que deposita em Deus a confiança. Outra vez, já como padre na paróquia, eu fiquei sabendo que uma das nossas paroquianas tinha perdido um filho. E eu fui, com meu jeitinho, meio tímido, meio fechado, me aproximei e fui dar uma palavra de conforto. E essa mulher me dizia assim: olha, padre, eu estou abalada, mas não estou tão abalada como da primeira vez. O meu primeiro filho, quando eu perdi, eu sofri tanto, parecia que o mundo ia acabar. O segundo, o sofrimento foi tão grande. No terceiro, já não doeu tanto. E agora no quarto, parece que o coração já calejou. E no meu coração, eu guardando aquilo ali, eu dizia assim: meu Deus, que fé! Será que eu, como padre, teria uma fé dessa proporção? De muitas vezes não compreender, não aceitar a dificuldade, mas aprender a conviver com aquilo ali. E em Deus, que é tudo para nós todos, depositar nele a confiança. Aqui eles não entendem, eles não aceitam, eles não querem de modo algum se esforçar para compreender. Se vocês param para ver o texto aqui, nosso Senhor está deixando muito claro que Ele é o pão da vida. Olha, que Ele ainda não falou diretamente da Eucaristia, Ele vai falar hoje. Mas aqui Ele diz que é o pão da vida. É claro que na concepção desses judeus, o pão é a palavra, eles se alimentam com a palavra. Mas essa concepção, ela não é a católica. Até a gente fala assim, do pão da palavra que alimenta, do pão da Eucaristia que alimenta. Mas o corpo de Cristo é verdadeiramente aquele corpo oferecido no madeiro da cruz. E muitos não conseguem entender. Por isso que tantos têm horror à cruz de Cristo. De verdade, o corpo do meu Senhor, de verdade, o corpo do meu Deus, ele foi dado para a minha salvação, para a tua salvação. Isso não é um teatro, não é uma falácia da igreja, é algo comprovado em 2000 anos de história. O corpo de Deus foi dado por nós, foi dado como foi oferecido ao Pai, por amor a nós. E o Senhor continua assim: olha, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei a vida em vós. Observem que aqui é a carne do Filho do Homem, é a carne dele ressuscitado, é a carne dele gloriosa, é a sua carne que é dada como alimento para nós, para a nossa salvação. E ele ainda continua: se não comerdes, se não beberdes, não tereis a vida em vós. Essa vida que é preciosa, que a igreja resguarda, essa vida que é um dom para nós. E o texto continua: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Observem que nós formamos o corpo de Cristo. Se nós estamos em comunhão com a lei, se nós estamos em comunhão com os ensinamentos do Senhor, se nós comungamos o seu corpo e o seu sangue, o normal, o de verdade, o caminho ordinário é que nós nos salvemos. Por quê? Porque o nosso corpo se santifica no corpo do Senhor. É por isso que é preciso estar em comunhão. É por isso que é preciso viver em comunhão com Deus, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos, que nos afastam tantas vezes de Deus. Mas o texto ainda diz: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo que é penhor para nós de salvação. É por isso que a igreja trata com tanto decoro a Eucaristia. É por isso que a igreja trata com tanto decoro o sangue de Cristo. É por isso que a igreja celebra com toda dignidade o memorial do corpo e do sangue do Senhor, que não é um patrimônio nosso, mas que pertence ao gênero humano, que pertence aos homens. É por isso que nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos. É preciso que essa comunhão passe pela obediência. A obediência àquilo que a minha mãe igreja me pede, me propõe, me convida. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come, viverá por causa de mim. É viver a vida em Deus, é viver a vida de Deus. Como? Lutando para ser perfeito, como o Pai Celeste é perfeito. É bem sabido sim por mim, por você, que é tão difícil ser perfeito. É tão difícil lutar contra os pecados. É tão difícil lutar contra essas vontades desordenadas que tantas vezes vêm para nos afastar de Deus. Claro que é difícil, mas nós não podemos nos dar por vencido. É preciso que nós choremos o nosso pecado sim. É preciso que você sinta no seu coração um peso quando você se afastar de Deus. É preciso de verdade que você tome consciência que foi feito por Deus para viver eternamente, para viver para sempre em Deus. E o que é viver para sempre em Deus? E o que é viver eternamente em Deus? O Santo Padre, o Papa Bento XVI, quando vai comentar esse evangelho daqui, no 18º, no 19º domingo do tempo comum do ano B, o Santo Padre diz que viver eternamente consiste em viver a vida em Deus, viver em Deus. Não é viver para sempre. Viver aqui para sempre, até o demônio vive. Mas viver eternamente, ou seja, viver eternamente em Deus, usufruindo do amor de Deus, usufruindo da presença de Deus, sendo totalmente preenchido, totalmente completado em Deus. Mas o texto ainda continua de uma forma tão bonita. E o autor sagrado São João nos diz assim: este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os nossos pais comeram, eles morreram. Olha a referência aqui ao livro do Êxodo, capítulo 16. A referência ao maná, que já foi pauta desse discurso do Senhor. Aquele que come este pão viverá eternamente. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse texto aqui é uma verdadeira chamada de atenção para mim, para você. É uma chamada de atenção para mim e para você, por quê? Porque muitas vezes nós comungamos o pão de uma forma não perfeita. Muitas vezes queremos comungar o pão de qualquer modo, de qualquer jeito. Mas é preciso viver com dignidade. É preciso que nós entendamos que esse pão daqui é o pão que nos alimenta para sempre. É o pão que nos alimenta para a eternidade. Vejam que o autor sagrado assim termina nos dizendo
que Jesus ensinou na sinagoga em Cafarnaum. Isso aqui é muito claro aos nossos olhos. Ele ensinou lá. É o mesmo ensinamento que a igreja nos dá hoje. Quando a igreja nos faz nos ajoelhar diante de um pedaço de pão eucaristizado, é claro que isso foge completamente à lógica humana. É claro que foge completamente à nossa razão. Mas se nós tiramos da igreja a Eucaristia, o pão consagrado, o vinho consagrado, nós não podemos nunca realizar isso aqui. Por quê? Porque seria como que rasgar a palavra de Deus, rasgar um capítulo das Sagradas Escrituras. Quando nós, enquanto Igreja Católica, por isso que somos católicos, não é? Muitas vezes as pessoas elas dizem assim, não é? Igreja Católica, católica quer dizer universal. Aí muitos pegam esse texto, essa palavra, não é? E interpretam universal no sentido de estar presente no mundo todo. É verdade, mas não é o sentido primeiro. O sentido primeiro quer dizer igreja católica, ou seja, igreja que acredita na totalidade, em tudo aquilo que ele deixou, e não contesta nada, e aceita tudo. E a Eucaristia é essa grande herança, que muitas vezes nós não entendemos, que muitas vezes foge à nossa lógica humana. Se não olharmos com o olhar da fé, como nos diz Santo Tomás de Aquino, a gente nunca vai ter de verdade uma fé eucarística. Por quê? Porque é a palavra que dá legitimidade à Eucaristia. É a palavra que nos alimenta e nos faz de verdade nos alimentar na Eucaristia. Quem só escuta a palavra e não recebe Jesus e não crê na Eucaristia, está faltando o quê? Comer o corpo e o sangue do Senhor. E isso não é invenção da igreja, porque nós somos católicos, porque aceitamos a doutrina na sua totalidade. E porque os evangélicos tradicionalmente são chamados de protestantes, porque protestam o quê? Começa pela Eucaristia. Não aceitam, não creem na Eucaristia. Eu queria que um protestante viesse me explicar de verdade para mim o que significa comer o corpo e o sangue de Cristo se não se tem a Eucaristia válida. Como é que interpretam isso aqui? Isso aqui é muito claro para nós. É a Eucaristia que vai dar legitimidade ao que nós escutamos na palavra de Deus. E Santo Tomás de Aquino vai dizer de uma forma tão bonita. Nós olhamos a Eucaristia, nós vemos pão. Nós cheiramos a Eucaristia, nós cheiramos pão. Nós tocamos na Eucaristia, nós tocamos pão. Mas quando nós escutamos falar da Eucaristia, nós sabemos que é o corpo e o sangue do Senhor. Que Deus nosso Senhor assim nos ajude, abra a nossa mente e o nosso coração e nos faça crescer de verdade na Eucaristia, para levarmos uma vida santa, para levarmos uma vida digna e um dia chegarmos aos céus. Vamos, pois, ficar de pé e vamos elevar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces.